Depois de um primeiro tempo muito ruim, o Botafogo conseguiu uma virada para cima do Curitiba, mas depois de conseguir essa virada por 2-1, nos minutos seguintes depois dessa virada, toma um gol de empate e fecha no empate em 2-2 entre Botafogo e Curitiba. Eu vou comentar sobre esta partida aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Já falando aqui desse momento atual das duas equipes, né? É um momento onde o Botafogo vive uma fase bem conturbada e até meio confuso uma situação de que, por exemplo, no primeiro tempo onde o Botafogo foi muito mal e ali foi um erro do Curitiba, né? Porque o Botafogo jogando em casa contra o Curitiba, a tendência é sempre o Botafogo ganhar. Pelo menos de anos para cá, é essa a tendência e é a tendência histórica no geral. Só que nesta temporada, nesse Brasileirão, é um Curitiba que vem jogando muito melhor, desempenhando e tendo resultados muito melhores que o Botafogo. Então uma zebrinha nessa partida aqui não era descartável. E no primeiro tempo o Curitiba foi muito melhor. Jogadas de transição bem mais encaixadas, fez o seu primeiro gol com 33 do primeiro tempo, uma jogada que é um escape de contra-ataque, que o Josué dá um belo passe pro Breno Lopes e ele ajeita para a perna direita e finaliza aberto tirando do Raul, o Raul que falhou nesse gol, poderia ter feito coisa melhor. E ali o Curitiba abre o placar. E depois desse gol teve mais uma, duas, três, quatro oportunidades muito perigosas no primeiro tempo, onde poderia ter levado um 2-3-0 para o intervalo. O Coxa foi muito superior. Tanto é que chegou a ter, falaram na transmissão, né, gritos de burro na torcida. E aí a questão é difícil, tipo, burro para quem? O técnico do Botafogo, cara, que é o Franklin Carvalho, né, foi só a segunda partida dele. Não tem nem como ele ser o culpado. Né? Então é difícil até direcionar algum culpado nesse momento atual do Botafogo. A grande questão foi a gestão toda feita, os milhões direcionados em contratações e hoje virando dívidas nesse time do Botafogo. Né? Então, nesse quesito técnico, não tem nem como apontar quem que é o culpado. São vários culpados para esse desempenho do Botafogo ser tão ruim. Mas o último cara a ser culpado é o Franklin Carvalho, esse novo técnico do Botafogo, né? O cara tá no Botafogo tem nem uma semana direito. Só que nesses dois primeiros jogos, mano, empate em casa contra o Caracas foi trágico e agora empatar com o Curitiba também era um resultado que era acessível pro Botafogo vencer, né? Dois resultados ruins nesse início do Franklin Carvalho. Enfim, um primeiro tempo ruim do Botafogo e que o Curitiba foi melhor, mas desperdiçou oportunidades. Na segunda etapa, o Botafogo voltou numa postura muito diferente, numa marcação muito mais incisiva e conseguindo pressionar muito mais esse time do Curitiba. O Coxa foi perdendo um pouquinho dos seus escapes de contra-ataque e a impressão que dá é que se acomodou nesse 1-0. E aí, com basicamente 10 da segunda etapa, o Botafogo já empata o jogo. Uma jogada em que o Danilo recebe a bola por essa ponta direita da área, acha uma chapada de esquerda muito forte, alta, tirando ali do Pedro Rangel e fazendo ali o gol de empate do Botafogo. Por sinal, o Pedro Morisco não vem jogando, né, cara? Eu não sei se ele tá machucado, se tiver algum torcedor do Curitiba que quiser comentar aí, porque o Pedro Morisco é um goleiro com muita expectativa, né? E eu não me lembro de quase nenhum jogo dele nesse Brasileirão. Enfim, ele foi peça fundamental pro Coxa na Série B, né? Enfim, o Pedro Rangel é bom goleiro, mas acho que em relação ao Pedro Morisco, o Morisco tende a entregar mais. Enfim, ali o Danilo empata o jogo. O tempo vai passando, o Botafogo vai pressionando. Entre o Cris Ramos, o Botafogo chega a ter Cris Ramos e Arthur Cabral juntos. E aí o que acontece? É bola aérea, tendo dois centroavantes. E em uma dessas jogadas de bola aérea, uma bola sobra nessa pequena área, o Arthur Cabral dá um toquezinho, tira do Pedro Rangel. E ali o Botafogo vira o jogo, já ali com o quê? 35 da segunda etapa praticamente. Basicamente isso, cara. Nessa reta final do jogo, o Arthur Cabral vira o jogo pro Botafogo, parecia que ia sair com a vitória. Só que na saída de jogo tem um lançamento longo pro La Vega. Eu nem lembro direito de quem foi o lançamento, se foi do Renato. O Renato Marques, por sinal, tá nesse time do Curitiba, cara. Eu fiquei surpreso, eu não sabia disso. O Renato Marques, que era o centroavante do Mirassol, né? Tá nesse time do Coxa. O Mirassol trouxe outros jogadores e para essa posição de referência, né? O Tiquinho Soares, o André Luiz, né? Tem o Nathan Fogaça e aí o Renato Marques tá nesse time do Coxa. E ele entrou. Eu acho que o passe foi dele, tá? Enfim.
E aí o Djalma, que tava fazendo essa lateral direita em um momento de mais pressão do Botafogo, né? Foi com tudo pra cima, o Franklin Carvalho. Então ele tira o Vitinho, deixa o Djalma fazendo esse corredor direito inteiro. O Djalma foi muito exigido nesse lado direito e quase sempre tinha um cruzamento inacabado, tomadas de decisões erradas. E nesse momento em que vem um passe e o Djalma improvisado na lateral direita, ele vai cortar meio ansioso, corta tudo mal feito, deixa a bola viva, ela fica no Lavega e o Lavega cara a cara dá só um toquezinho para tirar do Raul, fechar o placar nesse 2-2 e com isso o Botafogo perder 2 pontos, né? Depois de conseguir a virada, que era o mais difícil, vazar esse time do Curitiba que tem um bom sistema defensivo, o Jaci, por sinal, o zagueiro desse time, fez uma partida sensacional, o grande jogo dele, muita imposição física, seriedade, jogou muito bem o Jaci, né? E o Botafogo conseguiu essa virada e não segurou o placar. Tomou gol de empate e com isso o Curitiba conquista mais um ponto fora de casa, cara. A campanha do Curitiba como visitante é sensacional, cara. Tanto é que, ó, eu até filtrei aqui pra tirar essa curiosidade que eu tenho, porque o Curitiba na tabela geral do Brasileirão tá na 7ª colocação, cara, com 16 pontos. Mas quando a gente filtra só pra campanha como visitante, o Curitiba é o 3º colocado, cara. Em 6 jogos tem 3 vitórias, né? E 11 pontos somados já. São 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. É uma campanha sensacional do Curitiba como visitante. Incrível. Enfim, o Curitiba arranca um pontinho contra o Botafogo, onde foi muito melhor no primeiro tempo, perdeu muitos gols. Na segunda etapa, o Botafogo volta numa rotação maior, vai colocando mais jogadores de ataque, vira o jogo, não sabe controlar esse placar e toma o gol de empate, fechando assim nesse 2-2. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!